Olá, seja muito bem-vindo ao programa Na Guerra. E este é o primeiro episódio da série Contos de um Ex-Satanista. Talvez você me conheça. Eu me chamo Carlos Ribas e quem sabe você já ouviu falar da minha história. O que eu vou contar aqui nessa série não é ficção, embora eu gostaria muito que fosse, mas é a história da minha vida real. Muita gente já ouviu falar do que aconteceu comigo, da onde eu vim, enfim, tudo que eu me envolvi quando jovem, adolescente, jovem, mas nessa série Contos de um Ex-Satanista eu vou desmembrar essa história. Sempre lembrando que são memórias de quase meio século. Eu tenho 49 anos e a história toda começa com o meu nascimento. Então, tem coisas que são bem difíceis de lembrar, detalhes, mas muitas coisas vão ficar bem claras para vocês. O primeiro livro, Bruxaria, foi esse aqui, que foi lançado em 2003. E daí, em 2015, eu reescrevi, é a mesma história, porém melhor escrito. É esse aqui, que você pode comprar no meu site, inclusive. E durante a gravação dessa série, você comprando este livro Bruxaria, você recebe ele com selo de colecionador. Edição comemorativa, 10 anos, colecionador, Contos de um Ex-Satanista, e tem um QR Code que você pode escanear e vir para a playlist desta série. Tá? O livro está no site carloribas.com, no menu loja, clica lá e adquira o seu livro. Ah, e detalhe, ele vai autografado para você também. Bom, para eu começar essa série, eu acho que eu tenho que começar falando, então, de como foi que eu escrevi esse livro, só para que faça sentido para você. Quando eu me converti, lá por 93, era tudo muito novo, porque, veja, não tinha internet, tá bom? Nós estamos falando da década de 90. E as pessoas eram muito curiosas sobre o ocultismo. O que a gente sabia de ocultismo era livro de São Cipriano, maçonaria, alguma coisa assim. E, de repente, a igreja local, na cidade de Cascavel, no Paraná, tinha um jovem ocultista, satanista, que se converteu. Então agora era um ex-satanista. E todo mundo vinha me perguntar como que era do outro lado, o que que se fazia do outro lado da luz, como que era nas trevas. Para mim é muito difícil ficar contando, porque são coisas do meu passado e naquela época, pior ainda, porque era um passado muito vivo, muito recente, estava acontecendo ali naqueles meses. Então eu comecei a recusar contar esses detalhes. Em alguns momentos eu conversava com as pessoas mais íntimas, mas vinham pessoas que eu não conhecia de outras igrejas e queriam saber. O que eu fiz? Eu peguei um caderno de 10 matérias, aqueles cadernos de escola grande, comecei a escrever a próprio punho o que eu tinha passado, o que eu tinha vivido, e eu dava para as pessoas lerem. Esse caderno rodou na mão de muita gente, passou por um rapaz que transcreveu um trecho dizendo, um trecho do livro, que depois virou o livro, claro, a história do anjo. Quem já leu Bruxaria vai saber, quem não leu pode comprar e ler, ou vai chegar um momento nessa série, vai ter um episódio só sobre esse anjo, e ele mandou pro tio dele, que era editor de um jornalzinho de igreja, que tinha abrangência nacional. Esse testemunho ficou tão conhecido que ele foi reproduzido em vários outros jornaizinhos, histórias, revistas e tal. A maioria deles não tinha mais meu nome, não tinha mais, mudou a história, mas ele ficou muito conhecido, esse testemunho, esse trecho do anjo parado na frente da casa da menina. Só eu já li 4, 5 versões diferentes dessa história, porque as pessoas foram reproduzindo nos jornaizinhos das igrejas, nas revistas, nos jornais da cidade, e a história foi se perdendo e foi virando a mesma história, mas com outros elementos. E aí, há muito tempo atrás, isso já em 2001, talvez, ou 2000, não lembro bem, talvez 2001, alguém me convidou para fazer uma entrevista numa revista nacional, que era a revista Eclésia, a antiga revista Vinde, né? Foi vendida para essa revista Eclésia. E eu fiz essa entrevista por telefone e tal. O rapaz me entrevistou por telefone, a revista de São Paulo, eu morava no Paraná, e saiu uma matéria de capa, com o testemunho do ex-satanista. E começou, então, a muita gente agora saber dessa minha história. Na mesma época, o pastor Marco Feliciano, que hoje é deputado federal, mas ele era só pastor, ele tinha uma revista focada no público pentecostal, que era Tempo de Avivamento. E eles entraram em contato comigo e fizeram também uma matéria de capa comigo, 5, 6 páginas,
E daí foi para os dois lados, para os tradicionais, a eclésia, para os pentecostais, tempo de avivamento. Passado um tempo, a editora Naós me chamou perguntando se eu tinha um manuscrito desse livro. Esse aqui, 2003, foi lançado pela editora Naós, que tinha lançado na época Rebecca Brown, outros autores, não é? E eles queriam lançar o meu livro no Brasil. Como era um caderno manuscrito, eu tinha uma colega na época que tinha um computador e eu pedi para ela digitar esse livro. Na verdade, assim, antes da Naós me pedir, eu já havia pedido para essa colega digitar o caderno lá, o manuscrito, para um texto de computador. Eu não tinha computador e ela tinha um computador em casa, ela fez a digitação naqueles disquetões antigamente, só a galera mais velha vai saber. Tinha os disquetes mais menorzinhos, mais duros, mais rígidos, e tinha um disquetão maior, mais mole, não sei se vocês lembram, foi num disquetão daqueles, e ela era gótica, ela era minha colega de prédio, ela era gótica, ela vivia andando de preto e tal, o nome dela é Diane, e ela digitou, e ela digitava um capítulo, ela corria lá em casa e falava, viu, mas isso aqui, é verdade isso aqui? Eu falei, é verdade, infelizmente é verdade. Nossa, mas parece um filme de terror. Eu sei, eu não queria que fosse assim, mas é. E as pessoas não acreditavam em demônios, não acreditavam em magia, em poder. Mas você falava com o demônio, você via. Eu falava. E aí, ela começou a se aprofundar, porque ela era uma gótica cultural. Porque era a vibe, né? Ela começou a se aprofundar numa coisa tão séria que ela começou a ter que orar em casa antes de escrever os próximos pedaços do texto, porque ela sentia arrepios, calafrios, ela sentia presenças, ela tinha nítida impressão que tinha gente na janela olhando para ela, e ela morava no segundo andar. E quando ela foi devolver o caderno e o disquetão com o texto todo pronto, que eu fui perguntar para ela, ô Diane, como é que eu pago isso? Quanto custa esse teu serviço? E ela falou, não custa nada, eu só quero que você ore por mim, porque eu entreguei minha vida para Jesus enquanto eu digitei essa história. Então esse livro ele já foi um ganhador de almas na pessoa que digitou do caderno para o disquetão, para o texto. Quando a Naós me chamou, então já tinha esse disquete. Eu mandei para eles analisaram, amaram o texto, fizeram obviamente correções literárias e textuais, etc. E lançaram em 2003, então, o Bruxaria, ok? Vamos lá, é por isso que esse livro foi lançado. Tudo começa em 1976, foi o ano que eu nasci. 1976. Minha família sempre ligada em tudo quanto é religião ocultista. Meu avô tinha um centro, né, de Umbanda e Quimbanda, e minha avó e a minha mãe eram assíduas, né, desse centro. Minha avó, ela andava em tudo que ela pudesse. Sabe aquela frase que acende uma vela para cada santo? Minha avó ia na igreja católica de vez em quando, minha avó ia no Seixonoye, ia na Messiânica, ia no centro. Minha avó frequentava depois, eu lembro, aí são memórias de ela frequentando um centro perto do Rio Iguaçu, isso é lá na cidade de União da Vitória, eu nasci em União da Vitória, no Paraná. Ela frequentando um centro perto do Rio Iguaçu, nos fundos de uma casa de uma senhora. E a senhora frequentava muito a nossa casa. Eu lembro de uma vidente que vinha na nossa casa para fazer sorte, para ler tarô, essas coisas. Eu lembro de uma feiticeira que vinha muito à nossa casa, que ela fazia rituais, invocações. A minha mãe incorporava pombagira, outros demônios. Enfim, era uma família muito complicada em relação à religião. Também o meu avô, sempre uma figura muito respeitada, o meu avô uma figura muito forte, muito poderosa. E para mim, como neto, porque meu avô morreu quando eu era uma criança ainda, ele era uma inspiração e também é misterioso, né? Eu não tinha muito contato. O meu nome, Carlo, é em honra ao meu avô Carlo, esposo da minha avó, Diná, também já falecida. E eu sei que meu avô ele tinha poderes incríveis, porque eu lembro de algumas situações. O meu avô no centro, o centro dele era numa mata, tá? Num bairro que lá em União da Vitória é chamado de Rio do Areia, se eu não me engano. E eu lembro da minha mãe me levando lá pequeno,
Eu fui várias vezes no centro, quando eu era pequeno, e fui nos outros centros que a minha mãe ia com a minha avó, ok? Mas esse centro, eu me lembro de uma cena que a minha mãe falou pra mim uma vez. A minha mãe tinha demônios, eu vou chamar de demônios porque é a forma com que nós no cristianismo chamamos. Tinham demônios que se apossavam da minha mãe como se ela fosse pertencente a eles. Enfim, e tinham demônios infantis que são chamados de herês. Eu lembro muito, muito. Isso eu lembro com dor, tá? Porque nós éramos pobres. Eu lembro da minha avó comprando caixa de bombom, na época bombom era uma coisa de rico, para dar para médium que estava incorporada com herê, para ela comer aquele bombom, aquele chocolate, porque estava dando pro demônio comer. E nós, pequenos, crianças, pobres, nós não podíamos comer aquele chocolate. A gente ficava vendo uma mulher adulta, porque eu estava vendo uma mulher adulta, embora um demônio de criança estava possuindo ela, mas eu, como criança, os meus olhos estavam vendo uma mulher adulta, comendo chocolate e eu não podia comer, sabe? Então, essas coisas, essas cenas, elas vêm, eu contando agora para vocês isso, elas vêm muito forte na minha memória. E eu lembro que minha mãe tinha essas caças de demônios que eram dominadores sobre ela, sobre a minha mãe. Aí eu me lembro de uma cena do meu avô, que nós fomos no centro, que era lá no Rio do Areia, que era onde meu avô ia, tinha uma gruta, uma cachoeirinha e tal, e a minha mãe falou para mim assim, olha, quando o pai, né, ela chamava de, obviamente, de pai, quando o pai recebe, agora eu não lembro a entidade que era, não me lembro se era um cacique, um índio, alguma coisa assim, eu não lembro bem, ele fica mais alto. O meu avô, ele era alto, era um homem forte, bonito, alto. Eu tenho 1,80 m, meu avô devia ter também 1,81 m, 1,83 m, eu não tenho certeza, mas ele era magro, esguio e forte. Eu puxei muito até o corpo físico dele, porque ele era bem branco, eu sou bem branco. Meu pai já é mais moreno, meus irmãos saíram mais morenos. E a minha mãe falava, é incrível como quando ele recebe essa entidade, ele fica mais alto. É como se a postura, a musculatura, sabe, os ossos, as cartilagens se esticassem, ele ficava mais alto, mais forte, mais robusto. E os sapos da mata ao redor da cachoeira e as cobras, a minha mãe disse, eles vêm aos pés dessa entidade para reverenciá-lo, porque ele era tipo um demônio que era o dono da mata, era o que cuidava da floresta. E sempre que eu ia no centro, eu lembro de algumas cenas, eu lembro de algumas pessoas, eu lembro do baiano, que era um amigo do meu avô, que usava um chapéuzinho, tipo, parecia um cestinho na cabeça de redinha. Sempre que eu ia no centro, eu ficava cuidando que quando começava o ritual, não tinha sapo por perto, não tinha nada. Quando o meu avô incorporava essa entidade, começava a aparecer sapos. Eu nunca vi cobra, que eu me lembro, nunca vi. Minha mãe que me contava. Mas eu via muito sapo vindo para adorar, reverenciar aquela entidade que cuidava da mata. Então, a minha infância foi assim, foi toda ela muito mística e essa era a minha fé. Essa era a minha religião. Eu ia onde minha mãe me levava. Quando a gente ia para o terreiro lá perto da cidade, que daí era a cidade, tá? Perto do Rio Iguaçu, eles chamavam de centro, eu já devia ter aí, sei lá, uns 6, 7 anos, por aí, ou mais, não lembro. Não, mais, porque minha mãe divorciou quando eu tinha 6 anos, então eu devia ter uns 8, 9 talvez. Eu lembro que baixava sempre um preto velho na mulher do terreiro. E esse preto velho gostava das crianças, era um vozinho, não sei o quê. A minha mãe me ensinava isso. Não, ele é tipo um vovô, ele cuida das crianças e tal. E o preto velho gostava muito de paçoca. Aquela paçoquinha rolha, tá? E como eu era pobre, não comia doce, essas coisas, e eu via a minha avó e a minha mãe darem bombom para uma mulher adulta comer, que ela estava possuída por um espírito infantil, eu comecei no centro, que a minha mãe ia no centro ali, no centro da cidade que ela ia, centro espírita, centro de Umbanda, enfim, eu comecei a me aproximar desse preto velho, de uma forma estratégica, para poder comer a paçoca. Ninguém podia comer a paçoca do preto velho, mas o que acontece? Eles tocavam atabaques, eles tocavam tambores e tal,
E eu, como criança, esperto, já comecei a brincar ali com o atabaque e tal. E aí eu sempre fui muito uma inteligência acima da média, tá? Então, eu já vou voltar no ponto da inteligência. Então eu sempre aprendi muito rápido. E aí eu ficava no atabaque, nos bongozinhos pequenos que eram mais perto da mesa onde tinha a comida pro santo, que tinha as paçocas, e eu comia as paçocas do santo. E é engraçado, mas é terrível, nunca faça isso, claro. Mas era a forma que eu tinha de comer paçoca, comer doce. E eu sempre lembro que o preto velho gostava das crianças, mas ele não gostava de mim. Porque eu era a criança que roubava as paçocas do preto velho. Até eu conto na minha escola, no CETIB, que, que é, nós toda vez que eu ia expulsar um demônio de alguém que era um preto velho, e o preto velho sabia que era eu, o preto velho ficava desesperado porque ele sabia que eu era o menino que comia as paçocas dele. Lembrando vocês que nós vamos ter CETIB, Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, presencial em Alphaville, dias 29 e 30 de março. Inscrições no site ou no WhatsApp, lá na igreja da Cassiane e do Jairinho, tá? Você não pode perder, vem estudar comigo. Vamos lá, inteligência. Eu nasci com um diagnóstico de altas habilidades. Na época, não se tinha esse diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Então, eu era uma criança atípica, né? Bagunceira, não anotava as coisas na aula, mas ia bem, tirava boas notas, refutava os professores, sabia mais que os professores, se achava, né, que sabia mais que os professores, aprendia tudo muito rápido. A minha avó... Por que a minha avó está sempre muito presente na história? Porque minha mãe, quando separou do meu pai era um homem rico, fazendeiro, criador de gado. Minha mãe traiu meu pai quando eu tinha lá por 5, 6 anos de idade, fugiu com a amante e deu abandono de lar, deixando os filhos para trás. Meu pai, na justiça, conseguiu o divórcio com divisão, sem divisão de bens, né? Porque ela abandonou o lar, então ele ficou com tudo, ela ficou com nada. Depois a minha mãe foi e me roubou do meu pai, me sequestrou do meu pai, e meu pai ficou com o meu irmão mais velho. E aí a vida foi assim, a partir dos 6 anos de idade, meu pai criando meu irmão mais velho e minha mãe criando a mim. Depois veio meu irmão mais novo, numa tentativa de reconciliação dela com meu pai, e ela continuou criando, 8 anos depois, né, ela continuou criando eu e o meu irmão mais novo. Nessa fase de divórcio, depois do divórcio, ela ficou muito pobre, porque ela não tinha mais nada. E ela sempre foi uma dondoca, porque o meu avô tinha posses, minha avó sempre viveu muito bem, meu avô era funcionário federal, e depois aposentou, acho que por saúde, uma coisa assim, infelizmente veio a falecer, e minha avó começou a trabalhar também, funcionária estadual. Então, a minha mãe, quando criança, sempre teve uma boa educação, teve uma boa qualidade de vida, e o meu avô, porque meu avô dava essa estrutura para ela, e ela casou com 16 anos, e já casou com um cara rico, fazendeiro. Então, ela sempre foi uma dondoca, né? Quando ela separou, e aí o amante também já largou dela, enfim, e ela veio reconstruir uma vida, ela, ela foi morar numa casa que ela tinha própria, ah, dada por um tio que era ministro da Casa Civil. O tio da minha mãe, meu tio avô, ele era afilhado do Getúlio Vargas e ele era ministro da Casa Civil na época do governo Getúlio Vargas, César Prieto, o nome. Minha mãe, Dalzira Ville Prieto, minha avó, Jacidina Ville Prieto. Meu avô, Carlo Oátio Prieto. Então, é a família Prieto, tá? E ela, e ela, e esse tio tinha dado uma casa para minha mãe, enfim, do lado da casa da minha avó. Por isso que minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, porque a família naquela época estava no Rio de Janeiro por conta da política, enfim, morando lá. E ela ficou, e a minha avó, obviamente, muito descontente com a situação. Minha mãe teve que se virar, trabalhar de várias formas, né? E, e trabalhava, enfim, do que dava para fazer, limpava a casa, trabalhava de merendeira, trabalhou em muito, eu lembro da minha mãe trabalhando em muitas coisas e também lembro da minha mãe pegando coisas do lixo pra gente comer. Eu lembro da minha mãe trazendo uma carne mal cheirosa e frutas podres para casa. Eu tenho certeza que ela pegou do lixo. E ela cozinhava aquela carne com bastante cebola e tempero, e aí ficava uma água por cima com uma espuma grossa. Ela tirava aquela espuma, jogava a água fora, colocava água de novo, com outros temperos, e continuava cozinhando aquela carne, até aquela carne se desmanchar. E ela fazia com uma farinha, como se fosse uma farofa de carne, e dava pra gente comer. Eu tenho certeza que era carne do lixo que ela pegou, de algum açougue. Na época era muito comum os açougues, não tinha mercado com açougue, mercado com padaria. Naquela época era o mercado, o açougue, a padaria, depois as coisas foram se modernizando. E ela
E as frutas, ela cortava as partes podres da fruta e ela colocava numa água com vinagre. E depois ela descascava e dava os pedaços pra gente comer. E a fruta ficava com gosto ruim. E para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu comi uma maçã de verdade, pega do pé, tá? No sul do Brasil tem pés de maçã. Então, para você talvez em outro estado, nossa, maçã é coisa de mercado, a gente pega do pé. Pera, a gente pega do pé. Nectarina, mexinha, tangerina, a gente pega do pé. E a primeira vez que. Só que o pé de maçã é menos abundante do que o pé de pera. Pé de pera para nós aqui é praga, é mato. Pé de maçã, mais na região fria da Serra Catarinense, etc. Tem muita plantação de maçã. Mas lá onde eu morava, tinha uma casa que tinha um pé de maçã gigante, maçã verde. Aquela qualidade de maçã verde. E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá e peguei uma maçã do pé e comi, era um gosto que eu nunca havia sentido na vida. Porque a minha referência de gosto de maçã era das maçãs podres que a minha mãe me dava. Porque quando eu comia maçã boa, eu era muito criança, eu não lembrava mais. A referência que eu tinha era a última maçã que eu tinha comido, que era maçã podre. Então, essa foi a minha infância. Isso é muito importante vocês entenderem isso, para vocês entenderem os porquês da minha entrada ao satanismo. Tudo isso me levou pro satanismo depois, tá? A paçoca do Preto Velho, a comida podre em casa, a falta. Tiveram dias que a gente não tinha o que comer. Minha mãe não tinha emprego, não tinha o que comer. A minha avó ajudou muito em muitas coisas, mas minha avó era uma lemoa brava, dura. Tinha vezes que ela não ajudava em nada, tipo para punir a minha mãe pelo erro que ela cometeu, porque minha mãe fugiu de casa para casar. E aí depois fugiu do casamento para sair com um amante. Minha mãe tinha pombagiras, então era isso. E a minha avó não aceitava essas atitudes. Teve uma época que não tinha comida em casa. E a minha mãe colocou uma panela em cima do fogão a lenha, com água, e ela ficava mexendo, e ela dizia: "Vamos brincar, que daqui a pouco o almoço sai". E aí deu meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, a gente brincando nos terrenos, nos quintais, comendo frutas, araçá, uma frutinha pequenininha, tipo uma mini goiabinha, tinha nos pés de fruta ali da minha casa, quintal bem grande, da casa da minha avó e dos vizinhos tinha abacate, araçá, tudo em abundância, amora, laranja, limão, mexerica, que é aquela bergamotinha fedidinha, tinha caqui café, aquele doce. Tinha romã, tinha mamão, tinha. Tô tentando lembrar das frutas que tinha. Enfim, fruta do conde, tinha muita fruta. Então a gente ficava brincando e comendo fruta. Chegava à tarde, mãe, o almoço tá pronto. Ela mexia a água ali e falava: já tá pronto, vai brincar mais, que não tá pronto ainda. A gente chegava à noite cansado, tomava um banho para esperar a comida, dormia de cansaço, mas não é que não tinha o que comer. Ela fazia isso para a gente enganar o nosso estômago. A minha mãe, ela teve câncer, ela morreu com 40 anos de idade. Quando a minha mãe ia pro tratamento, ela acabou não fazendo tratamento de câncer. Quando ela viu que o câncer não ia ter cura, ela não fez tratamento e ela morreu. Coisa de um mês, assim, um mês e pouco ela morreu. Mas quando ela estava no começo, que ela ia com o ônibus da cidade para a capital Curitiba para fazer o tratamento lá, a prefeitura dava lanche, eles iam no McDonald's, que era uma cidade grande. A minha mãe não comia, mesmo com câncer. E ela trazia o lanche para o meu irmão mais novo comer. Porque o meu irmão mais novo não tinha acesso a McDonald's, então ela falava: "Oh, isso aqui é o McDonald's, é o lanche da cidade grande", para o meu irmão mais novo comer. Então, essa era a minha infância, tá? Conturbada, com um misto de misticismo. Eu, quando criança, voltando a falar da capacidade mental, eu sempre tive muita facilidade. A minha avó, então voltamos à minha avó. A minha avó, ela tinha dinheiro, então ela me colocava em muita coisa. A minha avó, eu com 7 anos de idade, logo depois do divórcio da minha mãe, ela me colocou na aula de grego e italiano. Meu avô Carlo, italiano. Então eu aprendi grego e italiano com 7 anos de idade. Eu cantava no coral de grego da escola. No Natal, na praça, as crianças reuniam, e os adultos, obviamente, mas para cantar. Na verdade, eu acho que eu era a única criança, todos eram adultos, para cantar no coral de Natal, né? Nicta cala, oh Kyrios, teurios, endes gignetai, and Bethlehem. Cantar Noite Feliz em grego. Com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, eu já tinha essa facilidade. Eu lia.
você ter uma ideia, antes de eu aprender a escrever, eu já sabia ler, porque eu aprendi a associar as letras às palavras. Então, eu entendia que, sei lá, lasanha, que eu gostava muito. Lasanha. Eu sabia que lá, o lá, L-A, a vocalização da língua, lasanha, para mim, ela parecia como letra. Na minha cabeça, lá. Parecia que a língua fazia um L e um A. É uma loucura isso. E eu falava para minha mãe, escreve lasanha. E a minha mãe escrevia com letrinha, né? De forma. E eu lia lasanha. Na minha cabeça estava pronto. Eu já sabia que aquela fonética lá era aquelas duas letras. Então, laranja, eu já sabia como é que escrevia. Zanha. Eu lembro que, na época, quando eu tinha 5 anos de idade, tinha dois partidos, que era o PMDB e o PDS. PMDB e PDS. E a gente morava no norte do Paraná e tinha campanha para prefeito. Um era o Paulo e um era o Renato. Agora não lembro qual que era do PMDB e PDS. Eu pegava os santinhos deles e Paulo, Renato. Eu já sabia que com 4 para 5 anos de idade, já sabia que Paulo era Paulo, Renato era Renato. Aí eu parava no trânsito, pare. Eu sabia que o PA era de Paulo e o RE era de Renato. Daí eu falava, ó, Paulo, Renato, pare. Eu já fazia associações lógicas com 4 anos de idade. E aí eu já escrevia com letra de forma, porque eu já tinha essas associações lógicas. E isso sempre foi chamando a atenção da minha avó. Minha avó falava, esse menino é esquisito, esse menino sabe coisas que não... Eu pegava as palavras cruzadas da minha avó e eu já preenchia todas elas com 4 anos de idade. Então, o que eles fizeram na época? Não tinha psicopedagogo para saber se a pessoa tem isso. Então, eles me colocaram na classe especial, que era um contraturno para alunos que iam mal na escola ou que tinham alguma outra diferença, não é? A maioria dos alunos da classe especial provavelmente tinham TDAH, autismo, déficits cognitivos, outros, e eu, a superdotação. E eu chegava na classe especial porque era um contraturno. Eu estudava de tarde, eu tinha que ir na classe especial de manhã, e teve uma época que o horário era um horário híbrido. E era num canto da escola, assim, bem isolado. E tinha gente grandona, cara de 15 anos que estava no primeiro ano ainda, tinha déficit cognitivo, e era uma turma, né? A escola chamava dos louquinhos, a classe dos louquinhos, era a classe especial. E eu tive que, por muitos anos, estar na classe especial porque as professoras não me entendiam. Porque elas passavam matéria de matemática e eu não fazia as fórmulas, eu já dava as respostas. História, geografia, ciências sociais, enfim. Então eu estudei muito tempo na classe especial. E em casa, a minha mãe aproveitava isso me fazendo ler muito. Por quê? Tinha aquelas enciclopédias Barça de antigamente. Um tio rico provavelmente ofertou pra gente, doou pra gente. A minha mãe tinha que trabalhar manhã e tarde. Meu irmão mais novo tinha menos de 1 ano de idade. E eu, com 8 anos de idade, ficava ali cuidando de uma criança de 7, 8 meses de vida. E minha mãe trabalhava. Então ela pedia para uma vizinha de vez em quando dar uma olhada se os filhos estavam vivos, mas o dia inteiro eu ficava com meu irmão. E cuidando do feijão que estava na panela cozinhando. E ela falava, tal hora no relógio, ó, sabe ver hora? Tá, quando o pequeno estiver no 2 e o grande estiver no tal, você desliga o fogão. Com 8 anos de idade. E para eu não sair, brincar, esquecer o fogão aceso, explodir minha casa, esquecer meu irmão, ela dava a enciclopédia Barça e ela falava, ó, dessa página até essa página, você vai ler, vai fazer um resumo quando eu chegar no caderno, senão você vai apanhar. E eu, com 8 anos de idade, eu tinha que ler a enciclopédia Barça todos os dias. E eu vou dizer para vocês que eu li os 15 fascículos, eu não sei quantos são, da enciclopédia Barça todo, porque era a forma que minha mãe tinha de me manter em casa. Eu agradeço a minha mãe por isso, porque eu me tornei uma pessoa com muito conhecimento, me tornei escritor, professor, de uma certa forma foi um impulsionamento que ela fez. Nessas minhas manhãs e tardes solitárias, lendo e cuidando do meu irmão, eu comecei a ter a visitação de espíritos, a visitação de demônios. Mas eu não sabia que eram demônios. Eles se apresentavam a mim. Eu, criança, com 8 anos de idade, eu via eles chegarem na porta e
e eu parava de ler e olhar. Só que para mim já era algo natural, porque eu ia nos centros, eu via as incorporações, as possessões, eu sabia que existia o lado espiritual, né? Porque minha família, para eles, era muito normal. A minha mãe incorporava em casa, às vezes espontaneamente. A pombagira falava com a gente. Então, assim, eu sabia que o mundo espiritual era real, mas não tinha tido essas experiências. E eu comecei a ter essas visitações de seres espirituais, de demônios, conscientemente a partir dos 7 para 8 anos de idade, talvez seja essa a idade. Enquanto eu estava lendo a Barça, cuidando do meu irmãozinho tal, de vez em quando aparecia um ser ali que não se comunicava. Ficava um tempo, saía, ficava observando, eu ficava brincando de esconde-esconde, tipo, eu ia pra cozinha e cadê o serzinho? Onde é que ele tá? Parecia uma criança, uma outra criança. E aí, de repente, ele tava na janela me olhando, me observando. Aí eu corria pro quarto e o meu irmãozinho lá dormindo numa rede, tá? Não que é comum no sul dormir em rede, mas era uma forma que meu irmão dormia mais fácil, a gente balançava ele. No Nordeste é muito comum, no Norte é muito comum, no Sul não é comum dormir em rede, mas o meu irmãozinho de menos de 1 ano, a gente balançava ele numa rede. E aí eu ia pro quarto e essas visitações começaram. A partir do início dessas visitações, eu comecei a desenvolver capacidades espirituais, conscientemente, que eu não tinha desenvolvido até então. Então eu comecei a fazer testes com esses seres. No começo era um, outro dia era outro. Comecei a fazer testes com esses seres de pensamento, de comunicação telepática. Eu pensava e ele fazia. Eu pensava na minha cabeça, se você é real, me dá um tchauzinho, sei lá, ele dá um tchauzinho. Enfim, era mais ou menos isso. E, bom, eu vou deixar para o próximo episódio, semana que vem, para a gente continuar a partir daqui sobre como que eu comecei a desenvolver habilidades mágicas aos 8 anos de idade, sem ter ainda um mestre para me guiar, uma liderança espiritual. Como que foi isso de forma natural na minha vida, tá bom? Eu espero que você possa assistir na semana que vem. Uau, é isso. Esse foi o primeiro episódio e tem muita coisa para contar. Eu acho que eu não passei da página 1 do livro, então tem muita coisa para contar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o seu like. Ativa o sininho para você ser lembrado na próxima sexta-feira e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Se você quiser receber esses vídeos toda quarta-feira, clique no botão Torne-se Membro, porque os membros que pagam R$7 por mês, R$14 por mês ou mais ainda, todo mês, essa série, Contos de um Ex-Satanista, aparece para eles com exclusividade na quarta-feira, tá bom? Então, se você quer sempre assistir quarta, hoje é sexta, né, para você. Nossa, não vou aguentar ter outra sexta. Torne-se membro que você já vai ter na área de membros o próximo vídeo na quarta-feira, ok? Se você quiser fazer mentoria comigo, você passa pelas mesmas situações e quer fazer mentoria comigo para entender a sua jornada, mande um WhatsApp para minha assessora Meg, 49991286902 e veja sobre valores e horários para mentoria particular com Carlos Ribas por videochamada, ok? Vai ser muito importante porque eu vou poder te ajudar a caminhar nesse teu... na descoberta de tudo que está acontecendo. E me segue lá no Instagram, @carloribas, porque eu posto muita coisa legal no Instagram. Vale a pena você me seguir. Caso você queira fazer parte de um grupo VIP no WhatsApp comigo, nós temos um grupo VIP de mentoria em inteligência espiritual. Ele custa R$99 por mês. Você fica 24 horas comigo no WhatsApp por um mês. É muito legal porque você pode tirar dúvidas, conversar, falar com os outros membros do grupo. A gente faz uma mentoria em vídeo chamada no grupo todo, uma vez por mês. É muito legal. Manda o WhatsApp para 49991286903. Esse número é do departamento técnico. Peça informações sobre como entrar no grupo VIP. Eu tenho um áudio que eu deixei gravado lá para te explicar. E aí vai ser muito legal tê-lo comigo nesse grupo. Vem ser VIP junto comigo, ok? Espero que esse programa tenha sido maravilhoso para você e eu te encontro na próxima sexta-feira. Não esqueça que aqui no YouTube, toda segunda-feira tem live ao vivo, Carlos Ribas Responde, toda quarta-feira tem Projeto Chapecó com estudos bíblicos inteligentes. Fique com Deus e até lá.